Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aberta da Miss Lité. Essa aula de hoje será ministrada pela professora Caroline Ferreira. Eu estou muito feliz por isso, porque a professora Carol, a gente estudou juntas na USP, né? Fizemos letras juntas. Foi uma coisa maravilhosa, assim, a gente já se dava bem na época e continuamos nos dando muito bem, e a gente já ministrou alguns cursos juntas, e no ano passado fizemos o desafio de leitura, que era uma proposta parecida com essa, que consistia em ler um conto por dia. Esse desafio deu super certo, tão certo que a gente está querendo, na verdade, agora, oferecer esse clube de contos, tá? Então, a ideia do Clube de Contos é para pessoas que estão com pouco tempo disponível, que gostariam de resgatar um pouco o hábito de ler, cultivar o hábito de ler também, e não tem necessariamente tanto tempo assim hábil para ler grandes textos, digamos assim. É claro que se vocês tiverem tempo e tiverem também interesse em ler contos, perfeito. Pode passar para o próximo slide, Carol? E conta um pouco para a gente. Pronto, Não está conseguindo espera passar? aí. Qualquer coisa eu passo. Não, tô sim. Foi. Eu só percebi, desculpa, tá, eu percebi que tem um risco. Vocês estão vendo esse risco Eu vi nos você, slides? ele acabou sendo traçado agora. Eu vi ele sendo traçado, mas não tem problema. Ah, pronto, consegui. Pronto, Saiu. foi misterioso, mas saiu. Por favor, tá, continua, desculpa a interrupção. Imagina, as aulas da professora Carol, elas serão ministradas sempre às quintas-feiras, e a primeira aula começa justamente na semana que vem, o primeiro encontro, né? Porque quando a gente fala dos clubes de leitura, a gente não chama de aula, a gente chama de encontro, porque é uma coisa muito mais interativa. Então, a ideia é que vocês possam conversar, né, dialogar junto, e o professor atua mais como um mediador do que exatamente, né, não se trata exatamente de uma aula. É uma forma de darmos pistas interpretativas para vocês chegarem mais perto do sentido e da compreensão mesmo do texto. Também é uma forma de vocês se sentirem mais seguros da interpretação, porque conto às vezes faz isso com a gente, é o caso desse, né? Até falaram, ai, nossa, eu li 2 vezes até para ter certeza que eu tinha entendido. Isso é comum quando a gente está lendo um conto, isso acontece bastante. Então, no primeiro semestre, uma vez ao mês, sempre às quintas-feiras, neste horário, a Carol vai falar sobre um desses 4 contos. Vou deixar agora ela apresentar a curadoria do primeiro semestre, que vai de abril até julho. Muito obrigada, Thaís, obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com você, é um prazer trabalhar na sua companhia. E, bom, eu adorei participar dos outros cursos, dos outros eventos que nós fizemos relacionados a contos. Eles foram muito bem-sucedidos, então nós decidimos realizar esse clube de contos. Então, foi eu que preparei a curadoria para vocês. Nesse primeiro semestre, então, nós vamos ter o Poe, o Edgar Allan Poe, que ele é um mestre do conto, ele escreveu sobretudo contos, ele escreveu poemas narrativos também, mas contos, sobretudo. É um mestre do terror, do horror, do suspense, e muitos autores são tributários do Edgar Allan Poe. Então, no segundo encontro será sobre o caso da vara, do Machado de Assis. É um conto mais tardio da literatura do Machado, da trajetória literária dele, e eu acredito que o Machado seja um dos nossos maiores contistas, se não o maior contista que nós temos. Então, mais um nome de peso. E em terceiro, né, lugar, no terceiro encontro, né, mas não em terceiro lugar em termos qualitativos, nosso terceiro encontro será sobre o conto Brincadeira, do Chekhov, que é também um mestre do conto russo. O Chekhov, ele é um mestre das narrativas breves. Nós já trouxemos um conto do Chekhov também em outra oportunidade, foi a Thaís quem deu a aula, dessa vez serei eu quem ministrará a aula. Então, um conto muito interessante também, um conto brincadeira, e é um conto menos conhecido do Chekhov. Então, é bastante interessante apresentar esse conto para as pessoas. É sempre uma honra. E, por último, então, o conto Famigerado, do Guimarães Rosa,
Esse conto, ele está no livro Primeiras Histórias, do Guimarães. Então, ele é um conto, pensando na trajetória literária do Guimarães, um conto um pouco mais avançado na sua concepção de estilo e de linguagem, e é um conto interessantíssimo, muito estudado academicamente, que eu imagino que vocês vão se divertir com o conto, é um conto divertido. Então, temos o primeiro, que é esse conto um conto de terror, do Poe, um conto do Machado de Assis de caráter fortemente social, Brincadeira, do Chekhov, como tudo do Chekhov, essa cena cotidiana, em que você extrai essas particularidades do cotidiano, essas reflexões, e Famigerada, do Guimarães, que mostra esse sertão do norte de Minas, essa linguagem fabricada maravilhosa, e um conto muito divertido. Então, esses são os contos do primeiro semestre. Então, a gente acabou optando por fazer o seguinte, né? A menos que vocês já queiram, né? Se alguém quiser se inscrever logo de cara para fazer os 2 semestres, é claro que pode, mas a ideia é a gente dividir a programação em 2 semestres. Então, a Carol acabou de apresentar para vocês a curadoria do primeiro semestre, que vai de abril até julho. E, por favor, pode passar para o próximo slide, Carol. Ela agora vai apresentar para vocês a curadoria que ela fez, que está maravilhosa também, do segundo semestre. Então, é possível vocês escolherem, vou fazer só do primeiro, vou fazer só do segundo. Ou é possível também se inscrever nos 2, mas fazer a primeira inscrição agora, lembrando que o primeiro encontro será na semana que vem, e a segunda inscrição em agosto, né? Então, o segundo semestre, o primeiro encontro será no dia 17 de agosto e o último encontro no dia 16 de novembro. Apresenta para a gente, Carol, essa curadoria maravilhosa? Então, no segundo semestre, nós vamos trabalhar a Casa Tomada, do Julio Cortázar, um conto maravilhoso que suscita diversas interpretações, e ele é passível disso. E é um conto do realismo fantástico, né? Do realismo mágico latino-americano, ou do realismo maravilhoso, como é o termo próprio desse tipo de literatura na América Latina, né? Então, é um conto muito famoso, eu imagino que alguns de vocês já conheçam, A Casa Tomada, do Cortázar. E o segundo conto é A Legião Estrangeira, da Clarice Lispector, é o conto que dá título ao livro de contos, A Legião Estrangeira. Mostra uma relação de um adulto e uma criança, é um conto belíssimo, é um conto mais longo da Clarice, e que explora, não é, esse intimismo, como é próprio da literatura da Clarice Lispector. Então, aqui, a gente tem esse mestre do conto, que é o Cortázar, que também, né, é muito tributário, dialoga com Edgar Allan Poe, então ele tem uma continuidade. O Cortázar foi um autor que estudou a obra do Poe, então eu estou trazendo ele agora no segundo semestre, então esse grande nome do conto. Então, agora a Clarice Lispector, que é um grande nome do conto aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, a Clarice foi muito traduzida, e uma das maiores autoras que nós temos, né? Bom, em terceiro lugar, eu escolhi um conto do Truman Capote, Miriam. É um dos contos mais famosos do Capote, ele ganhou um prêmio por esse conto. O Capote, ele teve uma primeira fase contista na carreira dele, e foi esse conto que deu grande projeção ao Capote. Também aqui, nesse conto também é explorada a relação de uma criança com um adulto. Bom, e por último, sou suspeita para falar dela, nós temos um conto da Lídia Fagundes Telles, que é uma contista maravilhosa. A Lídia escreveu alguns livros de contos ao longo da carreira, e foram muitos contos escritos, e eu trouxe esse que se chama O Menino. Hoje ele pertence ao Antes do Baile Verde. Ele esteve presente nas primeiras obras da Clarice, que ela acaba renegando, né, por serem obras de uma época mais imatura da literatura dela, mas esse conto é recuperado, e ele é um dos poucos que é trazido para a obra posterior da Clarice. Ele está em Antes do Baile Verde. É um conto também que nós temos aqui o protagonismo de uma criança, mais uma vez, e uma criança que vai descobrindo a sua relação
com os pais e com a realidade, né? Com a própria mãe. Então, bom, esses são os contos do segundo semestre. Eu espero que eu tenha feito uma apresentação que tenha instigado vocês a se sentirem motivados a ler os contos em grupo. Com certeza, Carol, sem dúvida nenhuma. Pode passar para o próximo slide, mas o próximo nem é tão, né? A gente está só explicando um pouquinho. A Carol já reuniu todos esses contos numa apostila, a gente sempre faz isso, né? Então, os alunos recebem, ninguém precisa ir atrás dos livros ou dos contos separadamente. Então, essa apostila, ela já reúne os 8 contos, então mesmo se vocês quiserem optarem por se inscrever só no primeiro ou só no segundo semestre, vocês terão à disposição toda essa curadoria maravilhosa, né? Essa antologia de contos aí que a Carol preparou para vocês. Então, os encontros, uma vez por mês, sempre às quintas-feiras. O primeiro encontro do primeiro semestre será na quinta-feira que vem, dia 20, e a inscrição é semestral. Então, primeiro semestre, depois o segundo. 55 é o valor de cada encontro desses. Aí o total, então, totalizando R$ 220 para quem quiser participar. A gente recebe muitas vezes esse pedido para aula avulsa, para participar de um encontro avulso. É possível também. Neste caso, o valor do encontro avulso é R$ 75, porque para a gente é muito mais complicado. Vocês nem imaginam o quanto. São 4, né, clubes de leitura, então vocês podem imaginar quantas pessoas, né, querem participar avulso de um encontro desses 4 clubes, é sempre muito complicado de gerenciar, então é por isso também esse valor um pouco mais alto, tá bom? Ainda assim, valerá super a pena se vocês querem, eu quero conhecer o conto do Truman Capote, então aí fiquem à vontade, tá bom? Não passem vontade por conta disso. Então agora, sem mais delongas, professora Carol, se você puder passar outro slide e iniciar a sua aula, estamos todos muito curiosos para aprender mais, saber mais sobre colinas como elefantes brancos, colinas como elefantes brancos. Muito obrigada, Thaís. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da proposta, então, do nosso clube de contos. E agora eu vou trazer esse encontro, ministrar esse encontro sobre colinas como elefantes brancos, do Ernest Hemingway, e esse encontro vai ser, de alguma forma, uma amostra do que serão nossos encontros no Clube de Contos. Então, vocês estão tendo uma degustação agora no momento. Então, hoje nós vamos falar desse conto especificamente, e eu vou começar com uma questão que a Thaís já colocou antes da gravação começar, que é se vocês já leram alguma obra do Hemingway, né? Se esta foi a primeira obra que vocês leram, se vocês conseguiram ler o conto. Então, por favor, eu gostaria que vocês dividissem comigo essas informações. Vocês podem colocar no chat, eu estou acompanhando, ou podem também tomar a voz e dividir e compartilhar. Bom, a Jéssica escreveu, nunca li nada desse autor. A Cidinha leu Paris é uma Festa, que bacana. A Ana Cecília também disse que nunca leu nada. E vocês conseguiram ler o conto de hoje? Sim. A Magnólia disse que sim. A Cida escreveu que leu Paris é uma Festa. A Patrícia escreveu que leu Paris é uma Festa e O Velho e o Mar. Jéssica escreveu que leu metade, tudo bem. A Ana Cristina falou que infelizmente nunca leu nada e que ela leu o de hoje. A Patrícia sim falou que leu o conto. A Cida disse que leu o Velho e o Mar. A Cida falou que leu também vários outros do Hemingway. O Velho e o Mar, a Vânia, e o conto a Cida ainda não leu, tudo bem. O Velho e o Mar é bastante unânime, e eu vi que vocês leram bastante Paris é uma Festa, interessante, porque Paris é uma Festa não é das obras mais conhecidas do Hemingway. Bom, todas as obras dele acabaram se tornando muito conhecidas, né? Mas eu não diria que é das mais conhecidas do Hemingway. Bom, a Márcia disse que leu 2 vezes o conto hoje, que bacana.
A Rose viu o filme O Velho e o Mar, olha que bacana. Olha, Rose, eu não vi o filme O Velho e o Mar, eu tenho que ver, eu só li o livro. Muito bacana. Quem mais gostaria de dividir as suas leituras? Olha, a Vânia escreveu que não leu o de hoje. Bom, gente, para mim é muito interessante saber o quanto vocês sabem do autor. Eu agradeço as respostas. Não tem problema se vocês não leram o de hoje, tá? Nós vamos ler juntas aqui. E então nós vamos analisando juntos também o conto. Claro que se você já leu, você já vai ter uma visão, né, a respeito do conto, já vai ter alguns pareceres, e esses pareceres vão ser super importantes para a gente desenvolver a nossa discussão, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho do Hemingway, né? Eu não sei o quanto vocês sabem sobre ele, eu vi que alguns sabem mais, outros sabem menos, então eu trouxe algumas informações para vocês chegarem a conhecê-lo melhor. Então, ele foi um escritor norte-americano, ele foi jornalista e escritor ao longo da vida, então ele não foi só escritor, ele se dedicou à carreira de jornalismo ao longo da vida, e a carreira no jornalismo foi bastante importante para a carreira dele como escritor, tá? E ele é considerado um dos maiores e mais populares escritores do século XX. Inclusive, gente, alguns críticos apontam que o Hemingway, ele provocou mais mudanças na prosa em língua inglesa do que os seus contemporâneos. Mas, assim, quem são os contemporâneos do Hemingway? Por exemplo, o Faulkner. Então, vejam, considerar que o Hemingway provocou mais mudanças na prosa do que o Faulkner significa que ele realmente teve um papel decisivo na prosa em inglês, não é? Se a gente for parar para pensar. Pensem, por exemplo, em O Som e a Fúria de Faulkner, como ele consegue reinventar a linguagem. Então, aí está o nível de Hemingway, né? O quanto ele é importante para a literatura inglesa, né? E mundial, com certeza. Bom, ele começou a escrever, o Hemingway começou a escrever, ele ainda adolescente, no ensino médio ele já colaborava com o jornal da escola, e depois que ele se formou, ele começou a trabalhar no Kansas City Star, tá? E é interessante que esse jornal era desconhecido antes do Hemingway, tá? Ele se torna um jornal famoso por causa do Hemingway. E ele se torna um jornal que acabou ganhando 8 prêmios Pulitzer, ou seja, ele se tornou um jornal muito emblemático, tá? E em 1918, ele acaba se alistando como voluntário na Primeira Guerra Mundial. Por que como voluntário? Porque ele tenta se alistar para o combate, né, para o campo de batalha em si, mas ele tinha um problema de visão, então ele não é aceito. Então, o que ele acontece? Ele se alista como voluntário e vai trabalhar como motorista de ambulância para o exército da Itália, né? No entanto, acontece uma explosão perto de onde ele estava, e ele sofre um ferimento, e é necessário que ele volte, então, para os Estados Unidos e deixe o território ali da guerra, né? Então, quando ele volta para os Estados Unidos, ele começa a trabalhar num outro jornal do mesmo grupo do Kansas City Star, que é o Toronto Star, tá? Então, ele conhece a primeira esposa dele e se casa. Eu digo a primeira esposa porque ele foi casado 4 vezes, tá? Ele casou e se separou, eu não vou falar dos casamentos do Hemingway em si. Mas, então, ele se casa e em 1921, ele se muda para Paris e ele começa a trabalhar como correspondente para um jornal canadense, tá? Então, ele vai morar em Paris. E quando ele vai morar em Paris, ele se une a uma comunidade de outros autores americanos expatriados, outros autores americanos que estão na Europa. E desses autores, ele é o principal expoente. Esse grupo é chamado de Geração Perdida.
e é perdida no sentido de sem direção. Esses autores, gente, eles são autores que viveram o início da vida adulta deles entre a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão nos Estados Unidos. Então, a obra deles é marcada por uma grande desilusão com relação à vida, e é uma obra que tece uma série de críticas aos conflitos armados, sobretudo porque esses autores viveram traumas oriundos do período da guerra, não é? Então, quem acaba denominando esse grupo, né, e também faz parte dele, é a Gertrude Stein, mas fez parte dele também o Fitzgerald, o T.S. Eliot, o Sherwood Anderson. Então, esse era um grupo de escritores, né, que tinham essas características em suas obras. Bom, ele acaba voltando, então, para os Estados Unidos depois, mas ele continua indo à Europa como correspondente. E numa dessas idas, né, ele viaja à Espanha para cobrir a Guerra Civil Espanhola, que é essa Guerra Civil que vai de 36 a 39. E ele também atuou como correspondente na Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, essa cobertura da Guerra Civil Espanhola acaba influenciando, acaba definindo um dos romances do Hemingway, né? Um dos romances mais conhecidos, que é Por Quem os Sinos Dobram, que é um romance de 1940, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre ele. Alguém aqui já leu Por Quem os Sinos Dobram? Pode colocar aqui no chat, se vocês quiserem, tá? Bom, continuando, né? Então, a trajetória literária do Hemingway, ela acabou sendo muito marcada pelas experiências pessoais dele, principalmente pelas guerras e pelo jornalismo, tá? Então, nós vemos esse reflexo, por exemplo, em Por Quem os Sinos Dobram, mas a gente também vê esse reflexo em O Sol Também Se Levanta. O Sol Também Se Levanta é uma obra sobre um jornalista que foi ferido na guerra. É a vida desse jornalista pós-guerra, tá? Bom, a Cida, ela falou que ela leu Por Quem os Sinos Dobram. E O Sol Também Se Levanta. Alguém aqui já leu O Sol Também Se Levanta? Podem colocar aqui também. Então, de uma maneira geral, as principais obras do Hemingway são O Sol Também Se Levanta, Por Quem os Sinos Dobram e O Velho e o Mar. E eu acredito que O Velho e o Mar seja a mais conhecida. Eu vi que alguns de vocês colocaram aqui no chat que vocês já leram O Mar. E a Cida colocou aqui, sim, que ela também já leu O Sol Também Se Levanta, que bacana. Bom, O Velho e o Mar é uma obra que basicamente conta a busca, né, a obsessão de um velho por pescar um peixe. Né? Essa é a história. E ela tem como, essa obra tem como mote, né, tem como essência a pesca, que é uma das atividades preferidas do Hemingway, né, juntamente com a caça e as touradas. Então, ele faz uso da pesca como motivo dessa obra, é uma obra bastante reflexiva, que traz muitas reflexões. Ela em si, não é uma obra muito simples, mas ela suscita muitas reflexões no leitor, e eu recomendo muito a leitura de O Velho e o Mar. E O Velho e o Mar ganhou um prêmio Pulitzer em 1953, e foi essa obra que definiu, né, a premiação do Hemingway com o Prêmio Nobel de Literatura em 54. Então, ela foi decisiva. É uma obra bastante fininha, eu a tenho aqui, mas eu não vou conseguir localizá-la agora para mostrar a vocês. Então, deixo aqui a recomendação. Gente, por enquanto, alguma questão sobre o Hemingway ou algum comentário que vocês gostariam de fazer? Ficou tudo claro? Sim, Tá super claro, Carol. Tá ótimo. Pode seguir. Tá ótimo. Obrigada. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, por favor, me avise.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre... antes de passar, gente, tem mais um fato que eu gostaria de acrescentar sobre o Hemingway, que eu esqueci de dizer, a respeito da vida dele, né? O Hemingway, ele cometeu suicídio aos 62 anos. E ele não foi o único da família dele que cometeu suicídio. O pai dele havia cometido suicídio, ele teve 2 irmãos que cometeram suicídio, e a neta dele também cometeu suicídio. E o suicídio é um tema também recorrente na obra do Hemingway, tá? Ele tinha muitas doenças, ele estava num período de decadência física muito grande, e ele era alcoólatra. Eu acho que ele é um dos autores que mais beberam na nossa literatura. Eu tenho essa impressão, pelos os relatos a respeito do alcoolismo do Hemingway. E ele acabou se suicidando, então, aos 62 anos, jovem, não é? Mas, ao mesmo tempo, e aí é uma reflexão interessante, o suicídio, ele é sempre atribuído aos adolescentes, aos mais jovens, né? Mas o suicídio entre as pessoas de meia idade também é muito numeroso, né? Então, infelizmente, o Hemingway é do grupo dos autores que se suicidaram. Então, eu acho que era isso. Agora sim, acho que era isso que eu precisava falar sobre ele, tá bom? Sobre a vida pessoal dele. Então, eu queria trazer algumas características para vocês da obra dele, para que vocês conheçam um pouco, né? O Hemingway, ele produziu, gente, uma literatura bastante sintética. É uma literatura, assim, sem muitos ornamentos, figuras de linguagem e sem muito sentimentalismo, tá? E ao mesmo tempo, é uma literatura de intensa força simbólica, né? E nós vamos ver isso muito claramente em Colinas como Elefantes Brancos, tá? E, bom, ele diz que o estilo literário que ele desenvolveu acabou tendo muita relação com a prática de jornalista dele, porque ele diz que foi o jornalismo que o ensinou a escrever sentenças simples, sentenças diretas. Então, isso foi uma influência direta na literatura dele, né? E o Hemingway foi um autor que ele levou essa forma de expressão, esse estilo, ao seu limite nos contos dele. E alguns críticos afirmam, inclusive, que foi nesse gênero da narrativa breve, foi nos contos que o Hemingway ele encontrou a verdadeira forma artística dele, mais até do que em seus romances. Vocês já haviam lido algum outro conto do Hemingway? Os que leram esse hoje, já haviam lido outros? Eu acho que é mais incomum que as pessoas leiam os contos dele, são contos realmente muito bons. Então, me digam aqui no chat se vocês já leram outros contos dele. Olha, a Márcia disse que sim, eu já. Que bacana, Márcia, muito bom. Bom, continuando, no início, gente, da década de 1920, então, o Hemingway, ele concebeu uma técnica narrativa que ele chama de teoria do iceberg, ou então a teoria da omissão, mas a mais conhecida como a teoria do iceberg. E é por isso que eu coloquei essa imagem de um iceberg na nossa apresentação, tá? E, segundo essa teoria, o texto escrito, ele deve ser apenas uma parte da história narrada, tá? Ou seja, ele é a ponta do iceberg, né? E esse texto escrito, ele tem que ser composto de tal forma a indicar qual é a parte complementar da história narrada, que é a parte não escrita, ou seja, é a parte que está abaixo da superfície. Colinas como elefantes brancos é um exemplo extremamente significativo da teoria do iceberg. E faz um pouco, né, essa teoria do iceberg, a gente pode fazer também uma relação com o funcionamento da nossa mente. Nós temos ali uma ponta, que é a nossa consciência, aquilo que é consciente a nós, não é? E tem toda essa parte submersa, que é o nosso inconsciente. Vocês veem essa relação?
Vocês entenderam o funcionamento dessa teoria? Ficou alguma questão? Posso prosseguir? Acho que sim. Então, vamos lá. Bom, então agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conto em si, Colinas como Elefantes Brancos, que é um conto de 1927, tá? Ele foi publicado pela primeira vez numa revista literária, em uma revista literária chamada Transition, e depois ele foi acrescentado a uma antologia de contos do Hemingway que se chama Men Without Women, né, que reúne 14 contos. Gente, eu não sei se vocês gostam de contos, se vocês leem contos, se vocês gostam de literatura oriental, mas o Murakami, autor super conhecido, ele tem um livro de contos que se chama Homens Sem Mulheres. E esse livro de contos é uma referência direta ao Hemingway. É um tributo ao Hemingway, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de conhecer essa obra do Murakami, fica então a minha sugestão. Então, esse livro de contos, ele reúne 14 contos, e entre eles, né, entre os contos que estão em Homens Sem Mulheres, né, Men Without Women, estão outros contos importantes, e que talvez você já tenha ouvido falar, que na tradução seria, eu não sei se eles estão traduzidos, tá? Mas na tradução seria Em Outro País, In Another Country, e Os Assassinos, The Killers. The Killers, inclusive, ganhou uma adaptação audiovisual. E a adaptação audiovisual é muito própria para a obra do Hemingway, como nós vamos ver, tá bom? Então, esses outros contos que eu citei também estão nessa obra e são muito conhecidos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre Colinas como Elefantes Brancos. Do que se trata esse conto? Né? Ele se centra, então, num diálogo de um casal que está ali numa estação de trem, na Espanha, e eles estão aguardando um trem que vem de Barcelona e segue para Madrid. É basicamente isso. O conto tem muito poucos acontecimentos. Ele é um conto muito dramático, né? É um conto repleto de diálogos, quase tudo ele é feito de diálogos. E o modo de narração é um modo de narração que a gente chama de sumário, que não é a descrição, a composição da cena em si, da ação, mas são as ações são colocadas de uma forma resumida, de uma forma muito própria dos roteiros. Vocês já viram um roteiro audiovisual? Vocês já leram algum roteiro, por curiosidade, ou já viram? Os roteiros, eles são basicamente assim, as ações são descritas de modo muito sucinto, muito próximo também do texto dramático, mas mais ainda do texto do texto dramático, né, próprio do teatro, não do texto dramático do audiovisual, mas as ações são apresentadas de uma maneira muito sucinta, resumida, muito direta, né? E os diálogos acabam sendo o centro da narrativa. Então, se um dia vocês tiverem a vontade de adaptar uma obra literária, eu dou a dica de Colinas como Elefantes Brancos, porque a adaptação está praticamente pronta, tá bom? Bom, eu estou lendo aqui, interessante, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Cidinha escreveu, sim, eu ia perguntar isso, eu acho que é a respeito do Murakami, né, dos contos, pelo que eu me lembro. Ela ia perguntar se tinha uma relação entre o livro de contos do Hemingway e do Murakami, e tem, de fato tem. E sobre se vocês já leram o roteiro, a Márcia não, a Jéssica não, a Cida também não. Bom, isso é algo que eu posso fornecer para vocês, eu trabalhei no audiovisual por muito tempo, na área por muito tempo, escrevi roteiros, então eu posso compartilhar com vocês, se vocês tiverem curiosidade de ver um roteiro, tá bom?
mas vocês vão ver que tem relações muito diretas, tá? Nessa forma, nesse estilo. Então, ó, a Cida falou, eu quero, a Jéssica falou, seria ótimo, que bom. Vou mandar para vocês. Então, gente, agora vem a questão, se vocês gostaram do conto. Quem leu? Gostou do conto? Vocês conseguiram? Conseguiram. Excelente. Magnolia falou, Excelente. Muito bom. Muito bom. A Márcia falou, eu gostei. Ana Cristina falou, muito interessante. Que bom. A Patrícia falou, gostei. Ótimo. Muito bom. Eu já recebi críticas muito negativas a respeito desse conto, né? Não críticas literárias, acadêmicas, sustentadas, né? Mas essa impressão do leitor, do leitor leigo, não é? Que lê um conto, gosta ou não gosta. Então, essa aproximação impressionista mesmo, das impressões que você tira do conto, é nesse sentido que eu estou perguntando. E eu acho muito interessante que vocês gostaram, que bom. Priscila falou, olha, eu fiquei muito impactada, na verdade, o tema é forte, realmente é um tema muito forte, Priscila. E esse conto, ele instiga. Vocês acharam um conto instigante? Eu considero esse conto um conto muito instigante, tá? Por quê? Porque ele é o tipo de conto que demanda do leitor. Vocês concordam? Ele demanda que a gente consegue enxergar essa parte submersa da narrativa que não está ali explícita. Então, a gente chama esse tipo de conto charada. E um dos prazeres do conto charada é desvendar o que se passa no conto. Então, nesse conto, o prazer é desvendar do que os protagonistas estão falando. É preciso prestar muita atenção, é preciso se envolver, é preciso entender a simbologia. Não é? Então, esse é um dos prazeres do conto. E esse é um conto que ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. Mas o tema, o assunto é uma constante. Então, vejam, o assunto é um, né? Ele está subentendido, mas ele é um. Mas as simbologias que o conto traz, elas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Então, esse é um conto muito interessante para se pensar em grupo. É um conto muito interessante para se trazer para um lugar como esse que nós estamos aqui de debate, tá? Então, o que eu vou fazer hoje para vocês, né? Eu vou trazer a minha interpretação desse conto, de acordo com a minha interpretação desses indícios, da simbologia, do que se passa, né, naquilo que está submerso nessa narrativa, e eu gostaria muito que vocês trouxessem também a impressão de vocês, tá bom? Então, é muito importante a participação de vocês, então sintam-se à vontade. A Márcia escreveu, olha, sim, eu li a segunda vez para ver se tinha entendido direito. É isso mesmo, Márcia, esse conto é um conto curto, então a gente consegue ler algumas vezes, né, de uma sentada só, como diria Edgar Allan Poe, que a narrativa ela tem que ser do tamanho que a pessoa consiga ler de uma sentada só, de uma vez só. Então, esse conto é um conto que a gente consegue ler algumas vezes, de uma sentada só, né? Então, vamos lá. Então, qual que é a proposta, né, de hoje? Então, a partir dos indícios que a gente vai colher juntos na obra, qual que é a parte não escrita? A gente descobrir qual que é a parte não escrita, a parte submersa dessa narrativa, né? Ou seja, o que está implícito no diálogo do casal de personagens. Então, essa é a nossa proposta hoje, né? Colher esses indícios e chegar a uma interpretação desse conto. Então, vamos lá. Eu gostaria de tratar de um indício inicial, que é o título. O título é Colinas como Elefantes Brancos. E eu gostaria, então, de trazer para vocês a simbologia do elefante branco, tá? O elefante branco,
mais comumente é entendido como aquele assunto incômodo que precisa ser tratado. Olha, tinha um elefante branco naquela sala, ou seja, existia algo incômodo ali, que estava sendo ignorado, mas que precisava ser tratado. Geralmente, esse é o senso comum do que seria um elefante branco. Mas tem uma história, uma simbologia muito interessante, que é oriental. Então, vou contar essa historinha a vocês. No Sião, existia um rei que ele presenteava os membros da corte dele, que ele não gostava, com um elefante branco, tá? E esse animal, o elefante branco, era considerado sagrado. Então, ganhar esse presente era uma honra. Por outro lado, manter esse presente era tão dispendioso para quem ganhava que acabaria por arruinar o presenteado. Ou seja, o elefante branco ele é visto como um fardo. O elefante branco, então, é um presente indesejado. Quem já tinha visto essa simbologia do elefante branco? Vocês conheciam? Alguém conhecia? Alguém pensou nessa simbologia? A Cidinha, sim. A Jéssica disse que não. Que bacana, Cidinha, que você já conhecia. Muito bom. A Ana Cristina levantou a mão. Ana, por favor, pode falar. Olha, eu não conhecia essa história, mas, pelo menos aqui no Rio, na minha geração, né, agora a gente não fala assim, a gente sabia que era uma expressão que a gente usa aqui para dizer algo que a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, acho que deve vir dessa história, né? Acredito eu. Agradeço, então, que eu não conhecia a origem. Obrigada. Ana, bom, muito bom. Algo com que você não sabe o que fazer também é uma interpretação bem interessante, é uma simbologia bem interessante. Olha que interessante, muita gente já conhecia. A Ana Cecília também disse que já conhecia, a Magnólia disse que sim, a Vânia disse, eu conheci, mas não sabia da lenda. A Magnólia disse, também não conhecia a lenda, que bacana, muito bom. Então, agora, gente, dando esse pontapé inicial do indício do título, né? E uma imagem que se repete algumas vezes na narrativa, né? Por toda ela. Então, vamos começar a leitura do conto. Eu mesma vou fazer a leitura, tá bom? E eu vou parando para fazer alguns comentários, e vocês também podem levantar a mão, fazer comentários, escrever no chat, tá bom? Então, vou começar. Colinas como elefantes brancos. As colinas do outro lado do vale eram longas e brancas. Deste lado não havia sombra nem árvores, e a estação ficava entre duas linhas de trilhos sob o sol. Rente ao lado da estação, havia a sombra quente da casa e uma cortina, feita de fieiras de pontas de bambu, pendurada na porta vazada para o bar, a fim de deter as moscas. O americano e a moça com ele estavam sentados a uma mesa na sombra, fora da casa. Estava muito quente, e o expresso de Barcelona chegaria em 40 minutos. Ele parava neste entroncamento por 2 minutos e seguia para Madrid. Bom, o que nós temos aqui, logo neste primeiro parágrafo? A ambientação, né? Um tratamento do espaço, como esse espaço é composto. E o que a gente percebe? Eles estão num lugar com sol muito forte, um lugar onde não havia sombra nem árvores, não é? E do outro lado do vale, eles conseguiam enxergar algumas colinas que recebiam esse sol muito forte e acabavam ficando embranquecidas. Então, elas acabavam brilhando. Então, este é o ambiente em que eles estão, num lugar muito quente e desértico, não é? Não tem vegetação.
Bom, mas eles também estão em um entroncamento. O que é um entroncamento, não é? Entroncamento vem as duas linhas do trem, elas se cruzam e depois elas se dividem novamente. Após passar pelo entroncamento, se vai para um lado ou se vai para o outro. Existem duas opções. E esse casal está no entroncamento, o que é muito significativo. Guardem essa informação. Continuando. O que vamos beber? A moça perguntou. Ela tirara o chapéu e o pusera sobre a mesa. Está bem quente, o homem disse. Vamos beber cerveja. 2 cervejas, o homem disse para a cortina. Grandes? Uma mulher perguntou do vão da porta. Sim, 2 grandes. A mulher trouxe 2 copos de cerveja e 2 apoios de feltro. Pôs os apoios de feltro e os copos de cerveja sobre a mesa e olhou para o homem e a moça. A moça olhava para a linha de colinas. Eram brancas sob o sol e a região era parda e seca. Parecem elefantes brancos, ela disse. Nunca vi um. O homem bebeu sua cerveja. Não, não teria como. Eu poderia ter visto, o homem disse. Você dizer que não teria como não prova nada. Ou seja, né? Aqui ela traz pela primeira vez a imagem dos elefantes brancos, ela diz que as colinas parecem elefantes brancos, e ele fala, olha, ele não dá muita atenção, ele fala, olha, nunca vi um. Ela fala, realmente não teria como. Ele, poderia ter visto sim, você dizer que não teria como, não prova nada. Ou seja, você vê que existe uma certa tensão nesse diálogo de pronto. Vocês concordam? Não fica evidente, logo no começo dessa conversa, que existe uma tensão entre esse casal? E essa tensão ela vai crescendo, não é? E ela vai se mostrando cada vez mais. Então, continuando. A moça olhou para a cortina de contas. Pintaram alguma coisa em cima, ela disse. O que quer dizer? Anis del Toro, é uma bebida. Podemos provar? Escute, o homem chamou pela cortina. A mulher veio do bar. 4 reales. Queremos anis del Toro. Com água? Você quer com água? Não sei, a moça disse. Fica bom com água? Fica sim. Vocês querem com água? Perguntou a mulher. Sim, com água. Tem gosto de alcaçuz, a moça disse e baixou o copo. É sempre assim. Disse a moça. Tudo tem gosto de alcaçuz, especialmente aquelas coisas que você esperou por muito tempo, que nem absinto. Pare com isso. Foi você que começou, a moça disse. Eu estava adorando. Foi um bom momento. Tudo bem, vamos tentar ter um bom momento. Bom, parando para pensar, né, sobre esse diálogo deles. Ela diz, então, que tudo tem gosto de alcaçuz. Ou seja, tudo tem o mesmo gosto. Ela prova diversas bebidas e todas essas bebidas têm o mesmo gosto. E ela diz assim, especialmente aquelas coisas que você esperou por muito tempo, que nem absinto. Ou seja, às vezes você espera muito por uma coisa, mas quando você vê, ela tem o mesmo gosto das outras. Então, nós temos aqui o absinto, essa bebida, né? O absinto. O que é o absinto? O absinto é uma bebida muito forte, que tem um sabor de anis. É uma bebida afrodisíaca e é uma bebida muito viciante para quem gosta de absinto. Mas é uma bebida que tem o seu ônus, ela dá uma ressaca terrível. Então, ela tem as suas particularidades e os seus pontos positivos, mas é uma bebida que tem um ponto negativo, não é? Ela tem o seu ônus também. E esse absinto, ele é muito sintomático da vida que esse casal leva. Nós vamos ver que esse é um casal que praticamente bebe, viaja, experimenta coisas novas, bebidas novas,
e eles levam uma vida praticamente hedonista. Tá? Então, se essa vida que eles levam pode ser considerada, né, pode ser comparada ao absinto, então essa vida também tem um ônus, essa vida também tem uma ressaca. Faz sentido para vocês? Podem ir colocando aqui para mim, por favor. Se podem me interromper se for necessário, tá? Eu gostaria da participação de vocês. Magnólia escreveu, sim, e o diálogo da bebida revela a dependência da moça à opinião do homem. Em que sentido, Magnólia? Eu gostaria que você me colocasse, me explicasse um pouquinho melhor. E a Cidinha disse, o absinto estava na moda quando Paris é uma festa. Sim, verdade, Cidinha, era uma bebida super popular, né? Uma bebida que estava no seu auge, como hoje eu acho que o gin está no auge no Brasil, né? Talvez a gente possa fazer essa relação. Eu achei que o diálogo revelava a dependência da moça, porque, assim, relendo as passagens, você percebe que ela primeiro pergunta para ele o que é o anúncio que está pintado na cortina, aí ela pergunta, vamos experimentá-lo? E aí, quer dizer, ela meio que depende dele para se comunicar primeiro, né? Porque ela não fala a língua, né? O espanhol. Depois a pessoa pergunta se queria com água, então ela diz que não sabe, pergunta para ele de volta, né, se fica bom com água. A impressão que me dá é que ela tem uma certa dependência dele, da opinião dele, assim, uma certa dificuldade de ser autônoma, de tomar uma iniciativa e dizer eu quero isso, né? Ela sempre fica perguntando o que ele quer, o que ele Ótimo. acha. Uhum. Muito bom, ótimo. Você ressaltou, então, a partir desse diálogo, a dependência dos dois. E é algo implícito, né? Algo que está submerso, Uhum. de certa forma. Ótimo, muito bom. Concordo com você. Bom, continuando, então, né? Então, ele diz assim para ela, né? Bem, vamos tentar ter um bom momento. Ou seja, eles estão tendo momentos difíceis até então. Está difícil ter um bom momento. Olha, vamos tentar ter um bom momento. Mais uma vez, é trazida à tona a tensão nessa conversa, né? Aí ela diz, tudo bem, eu estava tentando. Disse que as colinas parecem elefantes brancos. Não é brilhante? Né? Então, ela traz novamente os elefantes brancos na conversa. Não é? Novamente, ali estão os elefantes brancos. É brilhante, ele responde, né? Eu queria provar essa bebida nova. Nós não fazemos outra coisa, não é? Olhar para as coisas e provar bebidas novas. Acho que sim. A moça olhou para as colinas do outro lado. As colinas estão do outro lado do vale. A moça olhou para as colinas do outro lado. As colinas são lindas, ela disse. Na verdade, não parecem elefantes brancos. Quero dizer, só a pele vista entre as árvores. Olha que sutileza, não é? Ela faz uma crítica à vida que eles estão levando, não é? Ela diz, olha, tudo que a gente faz é olhar para as coisas e provar bebidas novas. Mas ela já disse anteriormente que essas bebidas todas têm o mesmo gosto. Né? Que eles não fazem outra coisa além disso. Ele fala, acho que sim. E, de repente, ela olha para as colinas e fala, as colinas são lindas. E, na verdade, elas não parecem elefantes brancos. Quero dizer, só em partes, né? Só a pele vista entre árvores. Ou seja, esse elefante branco não é bem um elefante branco. Então, se nós pensarmos na simbologia do elefante branco, que eu trouxe para vocês no início da nossa leitura,
Ou seja, né, o que que quer dizer? Quer dizer que parece um presente indesejado, mas, na verdade, só indesejado em partes. Não é tão indesejado assim, se você olhar melhor. Tá? Então, ele diz assim, bebemos mais uma? Está bem. O vento quente fez a cortina de contas roçar a mesa. A cerveja está boa e gelada, o homem disse. Está ótima, a moça disse. Então ele diz, é uma operação muito simples mesmo, Gig, o homem disse. Nem é uma operação de verdade. A moça olhou para o piso em que se apoiavam os pés da mesa. Eu sabia que você iria concordar, Gig. Não é nada mesmo, é só deixar o ar entrar. A moça não disse nada. Vou junto e vou ficar com você o tempo todo. Eles só deixam o ar entrar, então é tudo completamente natural. E o que nós vamos fazer? E o que nós fazemos depois? Vamos ficar bem depois, como antes. Bom, ele traz à tona essa operação que não é bem uma operação. Do que se trata? Me respondam, quais foram as impressões de vocês? De um aborto, perfeito, Magnônio, perfeito. Vocês conseguiram enxergar que se trata de um aborto? Alguém não enxergou isso? Alguém pensou em outra possibilidade? A Jéssica disse que sim, a Patrícia também que sim, muito bom. Bom, de fato, se trata de um aborto, né? Exatamente esse é o assunto. Esse é o assunto, é o tema dessa conversa, e como eu disse a vocês, então nós podemos interpretar os indícios, não é? De formas que podem trazer novas interpretações, elas podem ser variadas, tá? Dependendo da leitura que vocês podem fazer de outros indícios, mas esse, de fato, é o tema do conto. Então, continuando. Ela pergunta assim, como é que você sabe? Porque ele diz que vai ficar tudo bem, que eles vão ficar bem. E ele diz assim, essa é a única coisa que atrapalha. É a única coisa que nos deixa infelizes. Não é? A moça olhou para a cortina de contas, estendeu a mão e segurou duas fieiras. E você acha que depois nós vamos ficar bem e vamos ser felizes? E você acha que depois nós vamos ficar bem e vamos ser felizes? Tenho certeza, não precisa ter medo. Conheço muita gente que já fez. Eu também, disse a moça, e depois foram todos muito felizes. Bem, disse o homem, se não quiser, você não precisa fazer. Eu não forçaria se você não quisesse fazer. Mas sei que é muito simples. E você quer mesmo? Acho que é a melhor coisa a fazer, mas não quero que você faça se você não quiser mesmo. Mas se eu fizer, você vai ficar feliz e as coisas vão ser como eram e você vai me amar? Eu amo você agora mesmo, você sabe que eu amo. Eu sei, mas se eu fizer, vai voltar a ser bom quando eu digo que as coisas parecem elefantes brancos? Você vai gostar? Vou adorar, adoro agora mesmo. Só não consigo pensar. Você sabe como sou quando fico preocupado. Se eu fizer, você não vai ficar preocupado? Não vou ficar preocupado porque é tudo muito simples. Então eu faço, porque eu não me importo comigo. Ele diz, como assim? Bom, então vamos pensar um pouco sobre mais esse trecho desse diálogo, não é? Então ele diz que a única coisa que atrapalha, não é? Essa é a única coisa que atrapalha, é a única coisa que nos deixa infelizes, ou seja, a gravidez dela. Então, um filho é a única coisa que atrapalharia a vida que eles estão vivendo. Mas se a gente pensar, né, na ambientação do espaço onde eles estão, aquela é uma vida árida, é uma vida um tanto vazia.
uma vida em que todas as bebidas têm o mesmo gosto. E ele quer manter aquela vida. Ele diz, olha, essa gravidez é a única coisa que atrapalha, é a única coisa que nos deixa infelizes. Ela falou assim, e você acha que depois nós vamos ficar bem e vamos ser felizes? Eu tenho certeza, não precisa ter medo, conheço muita gente que já fez. E aí ela é irônica, né? Eu também, disse a moça, e depois foram todos muito felizes. E aí ele reitera que ela não precisa fazer, que ele não vai forçar, né? E ela, mas você quer mesmo isso? Ele acha que é a melhor coisa para fazer, mas eu não quero que você faça se você não quiser. E aí ela diz, mas se eu fizer, você vai ficar feliz e as coisas vão ser como eram e você vai me amar? Não, eu amo você agora mesmo, você sabe que eu amo. Ou seja, né? Ele está pensando na simplicidade do procedimento. Olha, é super simples. Não vai acontecer nada, vai voltar tudo a ser como antes. Mas ela, né? E ele reitera a simplicidade desse procedimento. Mas ela não tem medo do procedimento em si. Ela tem medo de que o relacionamento não se sustente após o aborto. E ele vai pressionando, né? Ele vai convencendo a namorada de que é um procedimento bom a ser feito. Olha, não quero que você faça nada que você não queira, mas é a melhor coisa a se fazer. Né? Então, ela diz assim, eu sei, mas se eu fizer, mas se eu fizer, vai voltar a ser bom. Quando eu digo que as coisas parecem elefantes brancos, você vai gostar? Como vocês pensam essa frase, essa fala dela? Ninguém? Quando ela diz assim, mas se eu fizer, vai voltar a ser bom. Quando eu digo que as coisas parecem elefantes brancos, você vai gostar? Ou seja, você vai gostar das minhas gracinhas, do meu jeito de olhar a realidade? Você vai gostar das minhas bobeiras, né? Você vai achar graça? Essa é uma interpretação. Outra interpretação é, se ela diz que as coisas parecem elefantes brancos, né? Se ela falar, olha, você vai gostar se eu voltar a falar que as coisas parecem elefantes brancos, ou seja, se ela diz que as coisas parecem elefantes brancos, é porque ela concorda que se trata de um presente indesejado. Ou seja, você vai gostar se eu disser que é um presente indesejado? Um pouco antes ela diz, olha, não são bem elefantes brancos, não é bem assim. E agora ela diz, olha, se você vai gostar se eu disser que é assim? Vocês conseguem enxergar o que está implícito nessa colocação? Vocês concordam? Todas quietinhas? Gente, está tudo bem até aqui? Está fazendo sentido para vocês? Tá ótimo. Sintam-se à vontade para me interromper, viu? Então, tá bom, então eu vou continuar. Vocês estão bem silenciosos. Ok, vamos lá. Bom, ele diz, vou adorar, adoro agora mesmo, só não consigo pensar nisso. Você sabe como sou quando fico preocupado. Se eu fizer, você não fica preocupado? Não vou ficar preocupado porque é tudo muito simples.
Então eu faço, porque eu não me importo comigo. Aí ele diz, bom, como assim? Não é? Então, olha que interessante. Obviamente, ele não está preocupado com as consequências do aborto, ela está. Mas quando ela diz, então eu faço, porque eu não me importo comigo, é porque ela não concorda totalmente com ele. Né? Ela está em dúvida, ou então ela está propensa a querer esse filho. Vocês veem que ela tem uma tendência. Então, é uma situação complicada, ela quer, eles estão conversando sobre isso de uma maneira bastante truncada e tensa, mas vocês percebem que quando ela diz, então eu faço porque eu não me importo comigo, significa que vai contra a vontade dela fazer? Ou que isso não está claro para ela? Acho que isso fica claro, né? Então, vamos lá. Muito bem. Eu não me importo comigo. Bem, eu me importo com você. Ah, sei, mas eu não me importo comigo. Vou fazer e tudo vai ficar bem. Não quero que você faça, se é isso que você sente. Né? Ela, mais uma vez, pensando no futuro do relacionamento mais do que no procedimento, né? A moça se levantou e andou até o fim da estação. Em frente, do outro lado, ou seja, do outro lado da estação em que eles estavam, né? Havia campos de trigo e árvores ao longo das margens do Ebro. Ao longe, para lá do rio, estavam as montanhas. A sombra de uma nuvem atravessou o campo de trigo e ela viu o rio entre as árvores. Veja, ela se levanta então, ela vai até o fim da estação e ela olha do outro lado, né, da estação. E então ela enxerga campos de trigo e árvores ao longo das margens de um rio. Ela enxerga a vida, um lugar fértil. Ela contempla essa fertilidade, essa vida. E o que tem ali? Um rio. Né? O rio é um símbolo de fertilidade. Eu acho que vocês devem se lembrar em algum momento na vida escolar de vocês, em que o professor de história falava sobre o crescente fértil. E como os rios transbordavam e fertilizavam as suas margens. E ali nasciam, então, as plantações. Então, ela olha para esse símbolo da vida. Quando ela vê esse rio, ela contempla esse outro universo que está ali do outro lado da estação. E então, ela diz assim, e nós poderíamos ter tudo isso, ela disse. E nós poderíamos ter tudo, e todo dia fazer coisas ainda mais impossíveis. O que você disse? Disse que nós poderíamos ter tudo. Nós podemos ter tudo. Não, não podemos. Podemos ter o mundo todo. Não, não podemos. Podemos ir para qualquer lugar. Não, não podemos. Já não é nosso. É nosso. Não, não é. E depois que tiram, você nunca mais pega de volta. Mas ninguém tirou nada. Vejam, vocês percebem que eles têm concepções diferentes do que é tudo. Para ela, nós poderíamos ter tudo isso, né? Ela contemplando todo esse ambiente, né? Essa vista fértil. E nós poderíamos ter tudo isso, né? Nós poderíamos ter tudo e todo dia fazer ainda coisas ainda mais impossíveis, significa que ela poderia manter o bebê. Nós poderíamos manter o filho, ficaria mais difícil, nós faríamos coisas ainda mais impossíveis. E aí sim nós teríamos tudo. Então, ela tem uma concepção do que é ter tudo e ele tem outra. Né? Ele disse, não, nós poderíamos ter tudo. Nós podemos ter o mundo todo. Ou seja, ele está pensando no tudo enquanto essa vida que eles levam, de viagens, de experimentar sabores novos, essa vida hedonista. Ele pensa como essa vida em trânsito que eles levam, não é?
Ela diz, não, não podemos. Ele diz, não, podemos ir para qualquer lugar. Isso para ele é tudo. Né? E ela falou, não, não podemos, já não é nosso. É nosso. Não, não é. E depois que tiram, você nunca mais pega de volta. Então, aqui é referência ao procedimento novamente, né? E ele diz, mas ninguém tirou nada. Então, aqui, né, pegando um pouco dos comentários de vocês, a Vânia disse, penso que ela tem medo das consequências, com certeza, né? E as consequências para a relação dos dois. Será que isso não estremeceria a relação dos dois? E ela faz referência, né, de casais que ela conhece e que passaram por esse procedimento e deu errado, né? Eles não foram felizes para sempre, como ele diz que os casais que ele conhece foram depois de um aborto, né? A Márcia escreveu que ele tem tudo o que quer. Ele não quer o bebê, exatamente. Para ele, a vida que ele leva é uma vida que está tudo bem, né? Vamos lá, continuando. Continuando com o chat, tá, gente? É só que eu me perdi aqui. Ana Cecília diz, essa vida hedonista está bem na moda atualmente. Sim, você ter essa vida nômade, né? Essa vida de viagens, etc. Muitos casais optam por essa vida, não é? Realmente. Mas então, mas aqui qual é a questão, né? Não são os dois que estão optando decisivamente e deliberadamente por essa vida, né? Apenas um deles. Bom, continuando. Ela diz, vamos ver. Volte aqui para a sombra, ele disse. Não se sinta assim. Não estou sentindo nada, a moça disse. É só o que sei. Não quero que você faça nada que você não queira fazer. Não é que não seja bom para mim, ela disse. Eu sei. Vamos beber outra cerveja? Vejam aqui a cerveja, né? Como essa distração, como essa representação da vida que eles levam, né? Está bem, mas você tem que entender. Eu entendo, a moça disse. Será que não podemos parar de falar? E aqui ela percebe que não tem mais diálogo, ela percebe que o assunto está patinando, está se esgotando. Esse é um diálogo que não está fluindo, né? Ela está ficando ansiosa, angustiada com esse diálogo. Sentaram-se à mesa e a moça olhou para as colinas do lado seco do vale, e o homem olhou para ela e para a mesa. Você tem que entender, ele disse. Eu não quero que você faça se você não quiser fazer. Estou perfeitamente disposto a seguir adiante se isso fizer diferença para você. Não faz diferença para você? Podíamos seguir adiante. É claro que faz. Mas eu não quero ninguém além de você. Não quero mais ninguém. E sei que é tudo muito simples. Você sabe que é tudo muito simples. Você pode muito bem falar assim, mas eu sei como é. Você faria uma coisa por mim? Faria qualquer coisa por você. Você pode parar de falar, por favor, por favor, por favor? Ele não disse nada, mas olhou para as malas encostadas na mureta da estação. Tinham etiquetas de todos os hotéis em que haviam dormido. Vejam, olha que interessante, né? Aqui ela diz que ele poderia seguir adiante, aliás, ele diz que ele poderia seguir adiante se fizer diferença para ela, e ela diz, olha, não faz diferença para você, podíamos seguir adiante, ou seja, manter o bebê. Né? E ela quer que faça diferença para ele, não é? Essa que é a questão. Ela quer que faça diferença para ele. Aí ele diz, olha, é claro que faz, mas eu não quero ninguém além de você, não quero mais ninguém, e sei que é tudo muito simples. Então, aqui, gente, ele está falando do bebê. Eu não quero ninguém além de você. Eu não quero um filho. Eu não quero mais ninguém na nossa relação. Eu sei que é tudo muito simples, né? O procedimento. Aqui, mais uma vez, ele se refere ao procedimento. Ou seja, ele a quer só para ele, né?
a Magnólia diz, ele só não quer convencê-la, ele não só quer convencê-la a abortar, mas quer que ela queira. Olha, eu acho que sim, né? Ele é um diálogo, né? Esse personagem é um tanto machista, né? As frases, a maneira como ele se coloca, é muito machista, né? É muito um personagem, assim, que não parece que está preocupado de fato, né? Está preocupado com os próprios interesses. Então, ele quer, talvez, realmente ele quer que ela queira, mas ela, aparentemente, ela não está certa de que ela quer manter, mas ela não está certa de que ela quer abortar. Ela está vislumbrando ter, mas, e ele não, né? Então, ela olha para aquela vegetação, ela olha para aquele outro lado, né, do trilho, do outro lado da estação, e vê, né, ela vislumbra aquela fertilidade, aquela vegetação e aquela vida, e ela pensa que eles poderiam ter isso, né? Então, ela tende a ter o filho. Mas ela não, ou seja, né, ela não está decidida para um lado ou para o outro, pelo que nós podemos perceber, mas ela não está certa de que ela quer o aborto. Né? A Márcia diz, na verdade, ele está mentindo o tempo todo, egocêntrico. Eu não sei se ele de fato está mentindo, né? Mas ele está... ele não está mentindo, porque ele está deixando claro que ele quer que ela faça um aborto, né? Então, talvez a mentira esteja em, não, mas só quero que você faça se você quiser. Porque ele está pressionando, na verdade, né, Márcia? Então, nesse sentido, sim. Uhum. Isso mesmo. Então, ele continua. Você sabe que é tudo muito simples. Você pode muito bem falar assim, mas eu sei como é. Você faria uma coisa por mim? Faria qualquer coisa. Você pode parar de falar, por favor, por favor, por favor? Então, ela se esgota, não é? Ela não quer mais falar sobre isso. Então, ele olha para as malas encostadas na mureta da estação, que tinham as etiquetas de todos os hotéis em que eles haviam dormido. Ou seja, ele olha para a trajetória deles como casal. Ele olha por tudo que eles haviam passado até então, né? Essa mala, né, como esse símbolo da vida que eles levavam e da trajetória que eles tiveram juntos. Olha, a Márcia colocou uma questão muito interessante, que ela disse, mas não é um processo simples, ainda mais naquela época, concordo. Eu imagino, eu pensei exatamente a mesma questão, viu, Márcia? Realmente, não deveria ser tão simples assim. A Sarah disse, Hemingway, com as pescas, caças e touradas, seria, numa primeira impressão, esse padrão de masculinidade do personagem. Mas o nível de sensibilidade desse conto desmente isso, estou achando incrível. Exatamente, Sarah, é muito sensível, não é? Então, existe esse estereótipo bastante masculino, né, como você apontou, e essa sensibilidade por outro lado. Então, muito interessante a sua observação, Sarah, ótimo. Então, e aí ele volta, não é, a falar. Mas eu não quero que você faça, ele disse. Eu não me importo com nada. Eu vou gritar, a moça disse. Né? Mais uma vez ele se mostrando, olha, eu não me importo com esse bebê, né? Eu não me importo com nada. Eu não me importo com a nossa vida, né? Com qual vai ser o nosso futuro. É como se ele dissesse isso para ela, né? A mulher atravessou a cortina com 2 copos de cerveja e os depositou sobre os apoios de feltro úmidos. O trem chega em 5 minutos, ela disse. O que ela disse? Perguntou a moça. Que o trem chega em 5 minutos. A moça deu um sorriso radiante para a mulher, para agradecer. Acho melhor levar as malas para o outro lado da estação, o homem disse. Ela sorriu para ele. Está bem. Depois volte e terminamos a cerveja. Ele pegou as 2 malas pesadas e carregou-a pela estação até os trilhos do outro lado. Espreitou, mas não conseguiu ver o trem. Voltando, entrou no salão do bar, onde as pessoas que esperavam o trem estavam bebendo. Bebeu um anis no balcão e olhou para as pessoas. Todas esperavam ordeiramente pelo trem. Atravessou a cortina de contas. Ela estava sentada à mesa e sorriu para ele. Está se sentindo melhor? Ele perguntou. Estou bem, ela disse. Não tem nada de errado comigo. Estou bem.
Bom, esse final é um final que merece, não é? Uma dedicação nossa. E eu adoraria as contribuições de vocês. Então, a pergunta que eu vou fazer é: o final do conto indica alguma decisão tomada pelo casal? Na opinião de vocês? Cidinha escreveu, bem aberto. Uhum. Sim, eu concordo, Cidinha, mas eu gostaria de trazer alguns indícios, né? A Cida falou, não dá para saber. Eu gostaria de trazer alguns indícios, né? Algumas reflexões a respeito desse momento final desse conto, né? Então, eu diria que talvez implicitamente eles tenham chegado a um acordo, tá? Essa é a minha suposição. E eu vou mostrar por quê, tá? Ela sorri, né? Ela sorri 3 vezes nesse momento, nesse último trecho do conto. Eu gostaria de evidenciar 3 sorrisos da parte dela, tá? Ela deu um sorriso radiante para a mulher para agradecer, né? E ela dá 2 sorrisos para ele, né? Ela sorri 2 vezes para ele. Bom, o primeiro sorriso é depois que a moça diz que o trem chega em 5 minutos. Será que então ela sorri porque ela acha que vai sair daquela situação, daquele local, né? Daquele entroncamento em que eles se encontram? Ela sorri para ele também, né? Em 2 momentos. Será que é porque ela chegou a uma decisão com ela mesma? Ou porque, então, eles parecem ir ao encontro de um acordo? O porquê desses sorrisos, né? Eu coloco para vocês. Olha, a Cidinha escreveu assim, ela sorri, ele leva as malas para longe, ela está bem. Bom, vamos pensar, então, nesse outro indício, que é ele levar as malas, né, Cidinha? Então, ele pega as 2 malas pesadas e ele carrega pela estação até os trilhos do outro lado. Então, ele carrega para o outro lado da estação. Como é o outro lado da estação? Ela estava contemplando o outro lado da estação e ele leva as malas para lá. O outro lado é fértil. O outro lado é fértil, o outro lado tem o rio, o outro lado tem vida. Então, ele pega as malas deles e leva para o outro lado da estação. Ao mesmo tempo, a gente sempre tem que pensar que, em se tratando de textos, as travessias, elas são muito simbólicas. Então, ele atravessa em direção àquele lado, né? Então, se vocês se lembram, né, que isso pode ser um indício, né? Então, ela diz, ele diz, acho melhor levar as malas para o outro lado da estação, o homem disse. Ele diz que vai levar as malas para o outro lado da estação. Então, ela sorri para ele. Muito sutil, não é? Mas não é um indício? Então, não é, ele volta, né? Ele leva as malas, volta, e ela está sentada à mesa e ela sorri para ele novamente. E ele pergunta, você está se sentindo melhor? E ela diz, estou bem. Não tem nada de errado comigo. Estou bem. Isso é uma ironia? Ou ela está bem e está feliz com a gravidez? Né? Então, o que a gente pode pensar? Né? Não dá para saber categoricamente que eles decidiram por manter o bebê ou decidiram por abortar. Mas vocês concordam que há indícios
de que ele pode ter compreendido o lado dela? Faz sentido para vocês? Bom, eu gostaria de abrir agora um pouquinho, se vocês quiserem, né, conversar um pouco, falar um pouco das impressões de vocês de alguma maneira geral. Se vocês gostariam de colocar mais alguma impressão, se sintam muito à vontade. Gostaria de ouvi-los. Que bom. A Jéssica escreveu, adorei a aula e o conto. Muito bom. Desculpa. Pode, Cida, por favor. Impressionante, né? Ele em algumas frases, né? Meia dúzia de frases, né? Meia dúzia mais, o cara fala de uma situação imensa, de uma dúvida imensa, de um baita conflito que eles estão passando. Amei. Ai, que bom, Cida. Muito bom. Leia depois, mais uma vez. Sim, com certeza. Eu lembro que você disse que você viu agora, né? Você leu com a gente agora. Que bom. Olha que bacana. Várias colocações super bacanas aqui no chat. A Patrícia disse, muito bom esse conto, parabéns pela escolha e pela aula, Carol. Obrigada, Patrícia, espero ter contribuído de alguma forma. Você disse que você já leu esse conto na faculdade, né? Espero que tenha te acrescentado de alguma forma. A Magnólia escreveu, malas pesadas, ele sente muito o peso da responsabilidade de ter um filho. É possível pensar isso também, no peso das malas, né? Muito bom. Sara, Carol, parabéns pela aula, gostei, 200% a mais desse conto agora, que bom, Sara. A Márcia, gostei bastante, obrigada, que bom, Márcia, que você gostou. Cida, parabéns pela escolha, obrigada, Cida. Magnólia disse, pensei agora no fato de que uma grávida não deveria beber tanta bebida alcoólica. Sim, Magnólia, essa é uma questão que é bastante interessante, porque ela bebe durante todo o conto, né? Então, a gente pode pensar que é o lado dela que não quer manter o bebê, né? Que é o lado dela que duvida e pensa que o procedimento pode ser bem-vindo, ou também, né, pode ser porque ela não tomou essa decisão, né? Então, a gente pode pensar dessa forma. Muito interessante o que você levantou, Magnólia. E nesse quesito também tem um lado, né, que é um conto de 1927, né? E talvez naquela época a gente também não tivesse tanta noção, porque as grávidas fumavam, por exemplo, né? Mesmo na década de 20 e tal, 30. Então, talvez desse ponto de vista assim médico, a gente não tivesse tanta noção com relação aos perigos, né, que uma grávida ingerindo álcool pudesse apresentar para o bebê. Talvez também tivesse esse lado, que esse é um olhar nosso de hoje em dia, né, para um casal conversando numa época em que talvez não se tivesse tanta consciência disso quanto se tem hoje. Não sei. Perfeito, tem essa questão também. Eu acredito que muito menos consciência mesmo. Até pouco tempo atrás, as grávidas fumavam, né? Não precisa ir muito longe. Você tem toda a razão, Thaís. Tem essa outra questão também. Olha, a Vânia disse, como as malas representam a vida deles, o fato de eles levá-las para o lado fértil pode significar que ela conseguiu convencê-lo a continuar a gravidez. Sim, né? Pode significar que ele compreendeu o lado dela, foi ao encontro do lado dela, não é? É um indício disso, um indício de que eles estão chegando a uma concordância? Eu acho que sim. Uhum. O peso das malas é a história deles, é verdade, Cida, ótimo.
Ana Cristina e Silvia de Castro, por que que ela sorri para ele? Então, é muito interessante esse sorriso, porque ela sorri quando ele diz que vai levar as malas para o outro lado, né? E quando ele volta, ela sorri para ele também, né? Então, eu acho que tem a ver com essa travessia, né? Com essa travessia das malas para o outro lado, Ana. Se a gente pensar que essa travessia das malas tem esse significado, não é? Desse acordo, desse possível acordo, dessa possível compreensão. Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando nessa história. Um homem que insiste tanto, que fala tanto, que só quer ela e que não quer ter filho, e que, enfim, a vida é boa como ele idealizou, vivendo, né, em viagens, bebendo, coisa e tal. Quer dizer, ainda que no final ele concorde, não vai ficar para sempre um buraco? A sensação de que, né, ele, na verdade, vamos dizer, pode até ter cedido, mas que ele, na verdade, nunca quis ter um filho com ela, né? Dá um sabor amargo ainda que eles cheguem a esse acordo, né? A gente pode pensar que sim. Por outro lado, ele não diz categoricamente assim, não vamos ter esse filho. Ele também, né, ele não se mostra completamente fechado com essa decisão, embora é o que ele queira, é aquilo que ele acha melhor, mas ele não impõe a ela, né? Ele tenta, de alguma maneira, convencê-la, mas ele não chega e fala, olha, você vai abortar, eu acho que é absurdo ter esse filho. Então, isso faz com que a gente pense que existe certa maleabilidade, talvez, para mudança de lado, né? Mas eu concordo sim, que realmente, né, pode ser que seja uma questão no relacionamento deles, ainda que ele concorde, né, ou não, né, ainda que ele concorde com o bebê, ou compreenda ao lado dela, né, porque essa mudança das malas pode ser, né, essa concordância, ela pode expressar de alguma forma essa concordância com ela, mas também pode expressar a compreensão, porque parece que ele não compreende o ponto de vista dela enquanto eles estão conversando, não é? Ele insiste na simplicidade do procedimento, ele ressalta outras questões, e parece que ele não compreende as questões que ela acha importantes. Então, talvez ele tenha essa compreensão também, significa essa compreensão do lado dela, né? Da vontade dela, não é da dúvida dela. É isso. Olha, a Vânia disse, sim, o filho poderá ser sempre o elefante branco, sim, pode ser que sim, né? Mas é interessante que ela olha no momento para essas colinas brancas e diz, olha, até que elas não parecem tanto com o elefante branco, né? Ela coloca isso em questão. Mas, sim, para ele, talvez, né? Cidinha, é excelente, Carol, obrigada, preciso sair, mas gostei muito. Cidinha, muito obrigada por ter vindo, viu? E a Cida disse, o presente sagrado, mas que pode acabar com tudo. Exatamente. Esse presente sagrado, né? Mas que tem um custo muito alto. Exatamente. Quando ela Só fala... Perdão. Pode. Não, é só porque eu lembrei aqui, relendo, que ele chega a se referir ao filho como a única coisa que nos incomoda, a única coisa que nos deixa infelizes. Uma frase, assim, que, ao meu ver, revela que realmente ele não quer o filho. Assim, eu acho que ele tenta uma manipulação, uma volta, dizer, não, se você não quiser, só se você quiser, né? Não é que se você não quiser, tal, mas é uma forma, assim, de talvez tentar convencê-la de uma forma mais sutil, dizendo que se ela não quiser, tudo bem, mas que, na verdade, ele é contra, na minha opinião, né? Assim, pelo que eu vi ali do diálogo, ele dava voltas e voltava para o assunto, né? Ela pedia para e ele voltava para o assunto, quer dizer, na minha opinião, ele realmente não queria. Mas talvez, não sei, o final ficou em aberto mesmo, né? Sim, né? Então, a gente pode extrair as mais diversas explicações. E realmente, né? Ele acha que o melhor é o aborto, isso está claro. Ele acha que é a melhor solução.
porque ele quer continuar naquela vida que eles estão vivendo, né? E a gravidez atrapalharia, né? O filho atrapalharia aquela vida. Então, eu acho que é isso, atrapalharia o relacionamento deles como era, porque o filho seria uma mudança, né? Então, sim, eu acho que é possível, né, a gente pensar que realmente ele não queria. Essa interpretação do final, gente, é uma interpretação que eu trago para vocês, mas que vocês podem ir trabalhando sobre ela, tá? Vocês podem ir achando outros elementos, né? O clube de contos é um convite a isso, a essa busca de outros elementos, né? Esse convite à discussão. Bom, gente, agora eu gostaria de saber, por último, última pergunta, se vocês recomendariam essa leitura para alguém. É um conto que vocês recomendariam para outras pessoas? Olha, sim, recomendaria, certamente, certamente. Que bom, que bom. E não esqueçam de perguntar o que a pessoa achou do conto depois, quais foram as conclusões que a pessoa chegou a respeito do conto. Que bom, estou muito contente. Gente, então a aula de hoje era essa. Vou relembrar só a vocês, então, sobre o Clube de Contos. Quem quiser participar, entre em contato com a Mislité, para que vocês possam fazer a inscrição. Então, novamente, vocês podem se inscrever por semestre. Então, no primeiro semestre, são esses os contos: O Coração Denunciador, O Caso da Vara, Brincadeira e Famigerado. E no segundo semestre, A Casa Tomada, Legião Estrangeira, Miriam e o Menino, tá? Então, esses são os contos do primeiro e do segundo semestre. Vocês podem se inscrever, lógico, nos dois já nesse momento, mas vocês podem se inscrever no segundo semestre quando for começar a programação do segundo semestre, tá bom? Então, são encontros uma vez por mês, às quintas-feiras. A inscrição semestral, o total é de R$220, são R$55 por encontro. E então, vocês vão receber a apostila com os 8 contos, independentemente de fazerem os 2 semestres ou não, vocês vão receber os 8 contos. E se caso vocês queiram participar só de uma aula ou outra, um encontro ou outro, são R$75 por encontro, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou... Consegui parar o compartilhamento, né? Acho que sim. Agora eu consigo vê-las melhor. Então, eu agradeço, gente, a aula de hoje. Thaís, agradeço pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Foi um prazer. Nós que agradecemos, Carol. A gente que tem que agradecer a você por essa aula maravilhosa, essa curadoria também, esse conto muito especial. Fico muito feliz que você tenha escolhido apresentar e aprofundar a leitura desse conto com a gente. Foi um privilégio para nós ouvi-la e ouvir sua leitura do conto. Muito enriquecedora. Eu fiquei feliz também que eu já vi que tem gente já querendo se inscrever, né, Ana Cristina? A gente certamente... Você pode me mandar mensagem no privado, todo mundo que quiser, a gente também vai colocar, vamos criar um grupo, e eu vou mandar todas as informações sobre como se inscrever pelo mesmo grupo de aulas abertas, tá bom? Então, quem quiser realizar a inscrição estará mais do que convidado, e eu tenho certeza que todos se juntam a mim, Carol, para te agradecer por essa aula aberta, que foi incrível. Muito obrigada. Para mim também foi um prazer ouvir as considerações de vocês, os comentários. Eu estou muito contente. E vou ficar muito feliz e receber com muito carinho quem quiser participar do Clube de Contos, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. E um bom descanso. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite.